Muito bem-vindo, Sheikh. É sempre bom conversar consigo. Fora das câmaras, em frente às câmaras, já não é a primeira vez que o fazemos. Exatamente. O que é que traz no saquinho? Não, quando eu vim a Mesquita não, quando eu vim a RTP, agora nós decidimos oferecer uma prenda. Sim. Oferecemos-lhe uma prenda. Quer compartilhar connosco? Quero compartilhar com todos. É um Alcorão que eu trago para si. Eu já tenho, por acaso tenho um. Tem 2 volumes, mas agradeço-lhe. Tem da Europa América. Exatamente. Este é mais atual. É? Muito obrigado. Portanto... Sheikh, vamos começar pela comunidade portuguesa, muçulmana. Quantos muçulmanos têm ideia que residem e vivem em Portugal? Bem, primeiro queria agradecer. É muito difícil nós dizermos quantos muçulmanos são e o que são. Uns dizem que são 50 mil, outros dizem que são 40 mil. Portanto, o número ronda à volta disso, porque, como sabe, no nosso cartão de cidadão, a pessoa não se identifica pela sua religião, mas sim pelo seu nome. Era o que faltava. Exatamente, sim. No que diz respeito à comunidade islâmica portuguesa, é uma comunidade que já existe há muitos anos, não é uma comunidade nova. A Mesquita de Central Lisboa já tem quase mais que 30 anos. A comunidade foi fundada em 1968 por quem? Por alguns muçulmanos estudantes que vieram das ex-colónias. Muito bem. De Moçambique e da Guiné-Bissau, quando se deu 1974, quando se deu as independências, mais concretamente 25 de Abril, então muitos muçulmanos foram obrigados a deixar Moçambique e também a Guiné-Bissau. Agora, a grande questão que se coloca é que, porque é que sendo muçulmano, ou famílias muçulmanas vivendo em Moçambique, porque é que decidiram vir para Portugal e não foram para um outro país islâmico, sendo muçulmano? Porque em Moçambique, como também na Guiné-Bissau, já havia uma convivência direta, não indireta, mas sim uma convivência direta com a cultura portuguesa, com a língua portuguesa, portanto a língua materna que ainda se fala, por exemplo, em Moçambique, também na Guiné, também nos outros países, é o português. Portanto já havia esse contacto direto com a cultura portuguesa, com o português, podemos dizer assim, e muçulmanos são portugueses. Exatamente. Portanto é tão simples como isso. Isso significa, isso também, quando vemos este espelho que é esta relação tranquila que existe entre várias religiões em Portugal, relativamente aos muçulmanos, tem a ver com isso? Exatamente, porque eu acho que a comunidade islâmica portuguesa é a única na Europa que está integrada. Aliás, nós os membros da comunidade, entre nós não discutimos, não está na nossa agenda se você está ou não está integrado. Exato, não se discute. Não se discute, não se fala. Em Portugal, essa questão não se coloca. As escolas que a maioria das pessoas frequentam. A única diferença entre eu e você, nesse caso, podemos dizer assim, é a crença. E a crença é muito pessoal. E o Sheikh é um bocadinho mais velho. Não me leva mal. Um bocadinho. 5 anitos, não é? Um bocadinho, está bem? Portanto, e o que é que acontece? Que, como este fenómeno islão, infelizmente alguns muçulmanos tentam denegrir a imagem do islão, então há pessoas que, eu diria, com pouco conhecimento do islão. Atenção, eu não posso julgar a religião vendo os actos dos seguidores desta religião. Eu não posso. Portanto, quem o faz é porque não conhece o islão. No entanto, falando sobre a nossa comunidade, a comunidade islâmica, muçulmanos que vivem em Portugal, são muçulmanos, pois é claro que hoje já temos muçulmanos que vieram do Oriente, vieram da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, do Médio Oriente, do Magreb, mas a essência está aí. Portanto, o que é que acontece é que são muçulmanos que uns vieram à procura de melhor emprego, outros vieram porque fugiram da guerra ou porque fugiram dos problemas sociais e quase todos eles estão integrados, falam a nossa língua e têm que conhecer a nossa cultura e nós não tem havido até agora, desde a existência da comunidade islâmica, não tem havido até agora nenhum problema religioso entre as pessoas, portanto, ou não falando entre as instituições, entre as pessoas não tem havido esse problema religioso. Porquê? Porque eu acho que a crença é muito pessoal. Eu costumo dizer aos muçulmanos que vivem, nós temos que respeitar a liberdade que nos deram. Portugal é um país livre. Se nós viemos para Portugal é porque sentimos-nos bem. Nós temos que respeitar a liberdade que nos deram de construirmos mesquitas, de frequentarmos as mesquitas, e há que valorizar isso. E aquele muçulmano, independentemente de ser convertido ou não, aquele muçulmano que não se sinta bem no nosso país pela liberdade que tem e quer mudar coisas que é impossível mudar, então imigra. Portanto, tem esta solução. Não tente criar distúrbios religiosos no seio da comunidade ou no seio da sociedade onde nós estamos integrados.
Um dos segredos para a paz religiosa que se vive em Portugal toca muito a cada religião. E vocês têm tido a preocupação de ter a Mesquita Central de Lisboa aberta com obras sociais. Quer-nos falar um bocadinho desse trabalho que é feito? Nos parece fundamental para que percebermos que podemos ir visitar a Mesquita, devemos visitar a Mesquita. Aqui há três aspectos muito importantes. Primeiro, dar caridade não significa que você tem que ser religioso. Qualquer pessoa pode dar caridade, qualquer pessoa pode ajudar. Caridade, às vezes, é um termo que muitas pessoas não gostam. Apreciativo. Ajudar as pessoas que precisam e que necessitam. E há um dizer do profeta, do Islão, que se a mão direita dá, a mão esquerda não pode saber, portanto, que seja dada de uma forma mais discreta. É claro que, vivendo numa sociedade e havendo possibilidades de ser solidário, porque não o fazer, independentemente da outra pessoa ser ou não ser da minha crença, ou ser ou não ser muçulmano. 2 vezes por mês, todas as sextas-feiras, à noite, nós temos uma campanha que é Sopa para Todos. Apesar do nome ser a sopa para todos, mas não quer dizer, não significa que seja só uma sopa. Claro. É uma refeição completa. A sopa é o prato principal e sobremesa. Sopa como símbolo. Exatamente. E tudo isto é feito voluntariamente. Para além da Mesquita organizar, há instituições, voluntários muçulmanos e muçulmanas, eu sublinho muçulmanas para pessoas não pensarem que o Islão fecha as mulheres. A gente já estávamos só aqui a centrar a nossa conversa primeiro no Islão em Portugal, para depois Sim, não estou a dizer muçulmanos e muçulmanas em Portugal, portuguesas, que também fazem um trabalho de voluntariado, dão refeições aos sem-abrigos. Portanto, voltando à Mesquita, às sextas-feiras nós temos esse trabalho. Para além disso, portanto, é para todos, independentemente da crença, muçulmanos, não muçulmanos, mesmo que a pessoa não seja crente, precisa, quer comer, venha à Mesquita e tem o seu alimento. Ao fim do dia, portanto, dessas sextas-feiras, ao fim do dia, há voluntários que distribuem comida aos sem-abrigos. Para além disso, nós temos um almoço de solidariedade para com os nossos irmãos cristãos um pouco antes de Natal. Para aqueles que, infelizmente, têm famílias, mas não querem saber deles. Por que é que nós fazemos isso? É a nossa obrigação. Portanto, como cidadão, é a nossa obrigação de ajudar as pessoas que mais precisam. Portanto, vendo isso e fazendo isso, para além de termos tertúlias, onde há vários temas que são debatidos. Agora, a Mesquita é um lugar público, é um lugar para todas as pessoas. Eu convido aqui as pessoas todas que estão presentes e os que estão nos ver. Nós diariamente recebemos visitas de estudo das várias escolas. Para além disso, também temos empresas que organizam visitas. Também temos grupos que organizam visitas. Portanto, podem vir visitar a Mesquita, podem assistir a uma das orações se quiserem assistir e ainda mais, temos lá um refeitório e come-se muito bem. Pois, tem um restaurante aberto ao público. Sheikh, estávamos a falar do Islão e quando falamos de Islão há sempre, por causa do preconceito e de muita ignorância, temos sempre, associamos os médias, sobretudo nós que comunicamos, meios de comunicação, talvez não tenhamos feito bem o nosso trabalho quando descrevemos o Islão, quando falamos da sua religião. Mas o que é que também está por fazer por parte do Islão para que esta imagem seja contrariada? Nós temos um grande desafio à nossa frente. Primeiro, nós temos que combater aquelas pessoas que deturpam o Islão. Temos que lhes dizer o que vocês estão a fazer. O nome do Islão não tem nada a ver com o Islão. Isso é o ponto 1, não é? Exatamente. É o ponto, e estamos a fazer esse trabalho. Portanto, e muitas das vezes o que acontece? Que nós tentamos para que os nossos jovens muçulmanos, podemos dizer assim, para que eles não possam cair na cantiga desses que são radicais e que não querem o bem-estar de uma sociedade inteira. Agora, dizer que o muçulmano é terrorista é completamente absurdo. Também, porque, é criminoso. Porque o terrorista não tem religião, não tem pátria, ele só tem ódio. Também. Infelizmente, há pessoas que são terroristas e que professam ou que dizem que são muçulmanos. Portanto, nós temos um trabalho em comum e um grande desafio. Portanto, fazer com que os jovens, conversar com eles, tentar-lhes transmitir a transparência que o Islão tem, uma boa convivência que o Islão teve e que sempre terá. Ponto número 1. Paralelamente, nunca comparar com aquilo que se passa em algumas comunidades ou em alguns países islâmicos. Infelizmente, o que se passa lá não tem nada a ver com o Islão. Isso nós também dissemos. Tem a ver com realidades sociais, de extrema miséria, de pobreza. Vezes, o que acontece? As pessoas dizem que num país deles, mas num país é Portugal, como é que você pode dizer que num país deles, você pode dizer que infelizmente em alguns países islâmicos isto acontece, que a própria religião também condena. Portanto, este é ponto número 1. Ponto número 2.
Quando nós aquelas pessoas que condenam esses actos feitos por muçulmanos, essas pessoas, nós temos duas frentes. Nós temos uma frente que são eles, que eles sabem que o imã da Mesquita Central de Lisboa, a direção da Comunidade Islâmica de Lisboa, os imãs de Portugal, condenam. Eles sabem disso. Portanto, nós já somos alvos deles. Muito bem. Do outro lado, nós temos pessoas que desconhecem o Islão e que, através de mídia, vejam um ou outro relatório, um ou outro programa e que pensam que todos eles são iguais, então colocam todos no mesmo saco. Então a mensagem lá para casa que o Sheikh quer fazer passar, e bem, é que não há isto das religiões, as pessoas ou são boas ou são más. Exatamente. Portanto, este é o primeiro ponto, não é? Se tem algum ponto, se tem alguma dúvida sobre o Islão, se quer algum esclarecimento, venha à mesquita. Eu até faço esse apelo àquelas pessoas que odeiam o Islão, aquelas pessoas que odeiam o muçulmano, venha à mesquita, conversa connosco. Nós não queremos dizer... Provavelmente quem odeia muito, odeia-se a si próprio, portanto é difícil. Nós não queremos convencer a ninguém, nós queremos é conversar com as pessoas, queremos é mostrar o que nós somos e naquilo que nós acreditamos. Somos pessoas normais, conversamos com as pessoas, convivemos com as pessoas, portanto as pessoas não podem assustar-se dos muçulmanos nem do Islão. Não podem se assustar, pelo menos os que vivem aqui em Portugal, que é a nossa responsabilidade. Exatamente. Para além disso, as mesquitas estão abertas, portanto, não só a Mesquita Central de Lisboa, nós não temos mesquitas clandestinas, ponto número 1. As mesquitas estão abertas, as pessoas podem visitar as mesquitas, podem conversar com os muçulmanos, nós podemos esclarecer caso haja alguma dúvida, porque muitas vezes as pessoas dizem, e muitas das vezes o que dizem não tem nada a ver com o Islão. É porque viram o fulano muçulmano a fazer, então chegaram à conclusão que é islâmico. Ou porque viram a alguém dizer que era muçulmano. Exatamente. Essa é a grande diferença. Sim, também por isso é que nós temos esse desafio para dizer aos muçulmanos para não deturparem. Agora, o que é que acontece? Que, infelizmente, deu-se, isto agora saindo um pouco da nossa atmosfera, geografia, deu-se a Primavera Árabe. Provavelmente todas as pessoas estavam com muita esperança que a Primavera Árabe iria resolver o problema do Médio Oriente. Pelo contrário. Portanto, o mundo islâmico neste momento, infelizmente, em alguns países vive-se uma frustração. E esta frustração que nós temos que combater, e não é frustração religiosa. Ninguém foge de guerra. Nós temos o drama dos refugiados, infelizmente. Ninguém foge... Fogem da morte, as pessoas estão a fugir da morte. Exatamente. Portanto, infelizmente, muitas das pessoas que são alvos dos terroristas são muçulmanos. Percebe? Portanto, isto tudo é a nossa responsabilidade em conjunto, trabalharmos em conjunto. Falando, Portugal tem sido exemplar, nós convivemos com as outras confissões. A visita à mesquita é mais para as pessoas quebrarem a barreira, percebe? Quebrar o gelo, como se costuma dizer. Quebrarem o gelo. Será por motivos históricos? Porque se nós nos lembrarmos, fomos um país árabe. Os reis católicos, à medida que foram descendo pelo sul de Portugal, contrariamente ao que foi feito em outras geografias, não se matavam os árabes. Convidavam-se os árabes que conheciam bem os territórios para continuarem a tomar conta daquilo que tinham construído. Sim. Essa integração, que é histórica, são séculos de uma relação inteligente, parece-me, também será o resultado desta integração que se vive aqui na Península Ibérica, mais feliz? Eu acho que em Portugal é muito mais feliz do que nos outros países da Europa. Como eu disse que a maioria dos muçulmanos são portugueses. Se perguntar a um muçulmano, por exemplo, mesmo que tenha vindo no Moçambique, ou mesmo que tenha vindo, se perguntar a um muçulmano qual é o seu clube de futebol, ele dirá que é o Sporting. Claro, haverão alguns que também dirão que é o Benfica. Não é? Temos esse problema. Temos esse problema. Mas, apesar de termos Jesus... Não, temos Jesus e ouvi-lo assim, Sheikh, dizer que tem uma cruz às costas é chato. É qualquer coisa, é uma imagem... Eu tenho às costas, não tenho à frente. Eu percebi. Bom. Não, o que é que acontece? É que eu queria novamente agradecer que quando nós não sabemos, procuramos saber. E a melhor forma de procurar saber é ir à fonte. Nós enfrentamos esses novos desafios que temos à nossa frente. Cada vez que há um atentado, só para as pessoas ficarem... Cada vez que há um atentado, o muçulmano preocupa-se muito mais do que o não muçulmano. Primeiro, porque se for um muçulmano, novamente vem a manchar a nome... E dependente do país onde vive, se calhar tem que proteger a sua casa, cada vez que há um atentado, não é? Exatamente.
Por exemplo, há situações em que ridículas, porque não se justifica. Há vários versículos do Alcorão. Há um versículo do Alcorão que diz: aquele que matou uma pessoa, matou toda a humanidade, aquele que salvou uma pessoa, salvou toda a humanidade. Eu não sei como é que essas pessoas, neste caso, alguns muçulmanos, como é que é possível fazer uma lavagem cerebral nos dias de hoje? É possível, infelizmente. É, porque há muita pobreza. Há muita pobreza há e há muita muitas miséria, outras razões. há ciclos de miséria que não são quebrados. E há assim. muitas outras razões que estão por detrás disso. Esperemos que Portugal continue a ser o maior exemplo. Temos um Papa histórico, este Papa Francisco, que tem estabelecido pontos muito interessantes entre as várias religiões, como o Sheikh e Imã da Mesquita de Lisboa. Que postura oficial há da sua religião relativamente a este Papa? Este Papa merece todo o respeito de todos nós. E também o respeito daquelas pessoas que não têm nenhuma crença, porque é um Papa que fala com as pessoas, é um Papa do povo, percebe? É um Papa de todos, é um Papa que quebrou barreiras, podemos dizer assim, e quer criar pontos. E está a criar pontos. Num dos discursos, ele disse que o Islão não é sinónimo de terrorismo. Portanto, há que ter muito cuidado quando se fala do Islão. Agora, quando se fala, por exemplo, de alguns actos feitos por um muçulmano, aí já é diferente. E depois há outra coisa que eu costumo contar isto para nós parece um pouco anedótico, né? Quando um acto de agressividade é feito por um muçulmano, coloca-se logo rótulo islamista, islâmico, fundamentalista. Se o mesmo acto for feito por um não muçulmano... protestante, um luterano, seja um amiche... é um doente. É um doente, um desequilibrado. Desequilibrado. Portanto, porquê dos dois pesos e duas medidas? Mas porquê? É aqui que eu volto atrás na nossa conversa para lhe fazer a pergunta. O que é que vocês, muçulmanos, têm feito para quebrar esta imagem? Porque é o dobro do trabalho. Sim. Vocês têm o dobro do trabalho. Nós conversamos com as pessoas, desafiamos as pessoas, pedimos às pessoas que venham visitar-nos, venham ver como é que nós oramos, como é que é o nosso dia-a-dia. Não é muito diferente das outras pessoas. Tenham um contacto mais direto com a comunidade, tenham um contacto mais direto com a mesquita. E com mais curiosidade também. Exatamente, e não tenham medo, não tenham receio. Quando olhamos para este livro sagrado e quando olhamos para uma Bíblia sagrada, ou para todas as outras Bíblias, exatamente, de todas as outras religiões, há muito mais pontos em comum entre eles do que pontos que os separam. Exatamente. Na sua gênese, o que é que separa a Igreja Católica do Alcorão, do Islão? Do Islão. Isto é assim... Se isto for possível de ser dito assim. Uma coisa é eu acreditar na minha crença e respeitar a crença do outro. No Islão, nós não acreditamos que Jesus tenha sido filho de Deus. Profeta e mensageiro de Deus. Um grande profeta e um grande mensageiro de Deus. E é interessante o que eu vou dizer, que o Alcorão tem 114 capítulos. Dos 114 capítulos, o capítulo número 19, o 19º capítulo, pode ver, tem o nome de Maria. E sabe, refere-se a quem? A mãe de Jesus. Se o Alcorão tem um capítulo em nome de Maria, sabe que não há nenhum versículo e não há nenhum capítulo em nome da mãe do profeta Maomé, a quem o Alcorão foi revelado, que chamava-se Ámina. Não há. Não há nenhum capítulo, não há nenhum versículo em nome da mãe do profeta, mas há um capítulo enorme em nome da mãe de Jesus. Fala sobre o nascimento dela, fala sobre o nascimento de Jesus, foi um milagroso, foi um profeta, foi um mensageiro. Para além disso, no outro capítulo há um versículo que diz que Deus diz a Maria, quando Deus conversa com Maria através do arcanjo Gabriel, ele diz: Ya Maria, ó Maria, Inna Allah stafaki, Deus escolheu-te, wa tahharaki, e purificou-te, wa stafaki ala nisa'il alamin, escolheu-te entre as mulheres do universo. Não colocou nenhuma outra pessoa neste patamar. Estamos a falar de quem? Maria, mãe de Jesus. Os cristãos dizem que é mãe de Deus, nós temos que é mãe de Jesus. Portanto, isto é só para ficarmos com uma ideia, a aproximação que tem. Sabe que o Alcorão menciona o nome de Jesus próprio 25 vezes. E o nome de Muhammad só 5 vezes. Portanto, isto não quer dizer que um seja superior ao... Todos eles cumpriram com a sua mensagem, todos eles cumpriram com aquilo que tinham que cumprir. São escrituras que partem da mesma geografia e do mesmo Exatamente. tempo, não é? Portanto, o que acontece é que é o livro sagrado dos muçulmanos, como é a Bíblia dos cristãos, é um livro para todos.
Portanto, se fosse um livro fechado, se a comunidade islâmica, se o Islão fosse fechada, como algumas pessoas dizem que eles são fechados, são atrasados, coitados, nós, de acordo com o calendário islâmico, nós estamos no ano de 1438 depois de Hijra, porque o profeta nasceu no ano 570. Emigrou de Meca para Medina, de uma cidade para outra, no ano 623. É quando começa o calendário islâmico. Portanto, de acordo com o calendário islâmico, nós estamos no ano 1438, no século XV. De acordo com o calendário islâmico. Mas isto não significa que nós estejamos fisicamente no século XV. Porque por esse andar, estando muçulmano no século XV, já tem iPhones. Então, e já muito mais à frente. E já tem o Wi-Fi. Né? Portanto, e os judeus estão muito mais à frente. Portanto, é muito interessante, é muito importante e interessante convivermos todos em conjunto e respeitar. Eu só posso respeitar se eu conhecer. Se eu não conhecer, não consigo respeitar. E todos nós temos um GPS. Exatamente. Precisamos de um GPS. E esse GPS só terá que ter as coordenadas certas para nós não virarmos as costas e não odiarmos, que é a pior coisa que pode acontecer. O GPS das pessoas simples é saberem ler um olhar e saberem ver que estamos a falar com uma pessoa de bom coração, que é o seu caso. Obrigado. Sheikh, vamos sair um bocadinho do nosso país, da nossa península, rumarmos aos Estados Unidos da América, que são com o tema quente da altura, também pelo resultado das eleições e também por aquilo que automaticamente foi feito e está a ser feito na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Como é que a comunidade islâmica vê esta tentativa primeira de veto a alguns países árabes, à entrada de cidadãos americanos? E como é que vê este homem que para nós parece quase uma banda desenhada? Eu posso dizer, porque sou um entertainer, talvez o Sheikh não o possa desenhar assim, mas para mim é uma figura eu acho que não só os muçulmanos, mas eu acho que toda a gente. Primeiro, quando durante a campanha eleitoral, provavelmente muitos acharam que pela primeira vez os Estados Unidos iria ter uma mulher à presidência. Portanto, isto foi mais ou menos aquilo que... e no voto popular foi isso que mas não foi, infelizmente não foi. Mas acabou, o que conta é o que a pessoa é eleita democraticamente. Também sabemos que durante a campanha houve algumas situações no que diz respeito aos muçulmanos, no que diz respeito a alguns países islâmicos. Agora, é normal em termos daquilo que foi dito durante a campanha, que isto está a ser executado, portanto está a ser posto em prática. É claro que, imagine, muçulmanos que só por terem nascido na Somália, ou por só terem nascido, muçulmanos e não muçulmanos, ou por terem nascido, por exemplo, no Sudão, ou no Iémen, por exemplo, assim, ou no Irão, portanto são esses países em que foram mencionados a tal interdição, mas viveram muitos anos nos Estados Unidos. Deixe-me só fazer aqui esta interrupção. Todos esses países árabes que acabou de referir são países onde o Trump não tem os seus negócios, porque os países árabes onde ele tem negócios, esses passaportes não foram proibidos. Portanto, tudo isto preocupa toda a gente, percebe? Preocupa muito mais aos americanos, porque eles estão lá, estão a conviver, e nós vimos diariamente, quase há protestos, diariamente nós também vimos pessoas apoiarem os muçulmanos, nós vimos manifestações nos aeroportos, portanto aquilo está-se a criar, parece que sociologicamente, tirando a parte religiosa e tirando a parte política, sociologicamente faz-me lembrar um pouco aqueles refugiados que finalmente conseguimos chegar a um porto de abrigo, mas ainda há barreiras, portanto finalmente conseguimos chegar a um país onde achássemos que fosse um país aberto, um país acolhedor, um país em que pudéssemos ter a liberdade, um país onde nós pudéssemos respirar a vida. Porque essa gente, muitos deles fogem da morte, percebe? Como acabou de dizer no início. E quando chegam lá, interditos. Li ontem que um cientista da NASA, do Iémen, não o deixaram entrar e pediram-lhe o telemóvel e com as suas passwords, pediram-lhe as passwords, sim. E só depois é que o deixaram entrar. Ele disse, eu trabalho para a NASA, sou engenheiro, esse telefone é da NASA, tem segredos de Estado, eu não lhe posso dar esse telefone. Portanto, já chegámos a este ponto. Há uma desregulação total. Como é que vê, e isto é um tema que nos pode interessar, sobretudo para aqueles que estão mais dentro da questão palestiniana, como é que vê
estes colonatos novos que vão avançar e que vão, de uma vez por todas, espatifar qualquer hipótese de uma Palestina? Hoje o mundo é uma aldeia global. Se de um lado nós fazemos esforços para unir as religiões, os religiosos, as pessoas de várias crenças, do outro lado está-se a destruir. Portanto, é impossível haver paz no mundo. Poderá haver paz, por exemplo, em Portugal, na Europa, uma parte dessa, mas o mundo não é a Europa, o mundo não é Portugal, o mundo é todo ele, percebe? Com a globalização, que é o que está a acontecer, com o mundo é uma aldeia global, de um lado nós fazemos esforços, mas do outro lado é muito fácil destruir e é muito difícil construir. Onde é que as religiões falharam para chegarmos aqui? Eu acho que alguns religiosos falharam, alguns políticos também falharam e alguns, podemos dizer assim, empresários para terem um pouco mais que o outro, também falharam porque tornaram-se muito egoístas, só veem o seu umbigo. Sabe, só para finalizar a conversa que estamos a ter agora, sabe porque é que o caixão não tem gavetas? Porque é que o caixão não tem gavetas? Não tem gavetas porque nós não precisamos de levar nada e não levamos nada. Portanto, este mundo é temporário e nós deveríamos fazer um esforço maior, cada um na sua área, para que convivêssemos, todos nós humanos e animais também, convivêssemos em paz. É tão difícil conviver em paz? Muito obrigado, Sheikh. Eu que agradeço. Muito obrigado por mais esta visita. E eu vou ter Fica consigo. convite à mesquita. Não, e vou lá almoçar consigo. Almoçar e jantar. Um grande abraço. Eu que agradeço. E parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela paz religiosa que se vive em Portugal, parabéns pela sua inteligência. Obrigado. Sheikh David Munir. Muito obrigado. Obrigado.